Analisaram o DNA do Hitler e descobriram que ele tinha um micropênis, baixa testosterona e não tinha descendência judia, como se dizia. Pelo menos é o que tá se dizendo por aí. E isso poderia explicar muita coisa. Se você consome notícias em geral ou só curiosidade, você deve ter se deparado com essa informação. Mas ela não é muito confiável. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes de te explicar, deixa eu te pedir seu voto lá no TikTok Awards. Tô concorrendo na categoria Aprenda no TikTok. Ia ser muito importante um professor de história ganhar um prêmio como esse. Você pode votar uma vez por dia e o link tá lá na bio. Conto muito com o seu apoio. Agora sim, vamos que vamos. Primeiramente, que isso tá vindo de uma pesquisa de um documentário. Nada contra documentários, mas eles tendem a ser sensacionalistas. E, a depender, manipulam um pouco a informação que eles obtiveram. O documentário é O DNA do Hitler, o plano de um ditador. E, coincidentemente, todas as notícias saíram alguns dias antes dele estrear. A base de todo o documentário é a amostra de DNA no sangue presente em um pedaço do sofá que estava no bunker de Berlim quando Hitler tirou sua vida. E comparou essa amostra de DNA com uma outra amostra de um parente confirmado do Hitler. Quem está chefiando essa pesquisa é a Turi King, uma geneticista já famosa por fazer parte da série de televisão DNA, Segredos Familiares, e por ter chefiado a análise de DNA do rei Ricardo III da Inglaterra. Segundo ela, nesse documentário cai por terra o rumor de que o Hitler tinha descendência judia, já que a avó dele ficou grávida enquanto trabalhava na casa de uma família judia. E eles também teriam encontrado uma mutação no gene PROK2, e variações nesse gene são a causa da síndrome de Kalman, que causam, além de um baixo olfato, ou a ausência dele, eu vou ter que ler, hipogonadismo hipogonadotrófico, que aí, traduzindo os hieroglifos médicos, seria uma condição que, onde no caso dos meninos, o testículo não produz hormônio sexual o suficiente, o que inclui o retardamento ou a ausência da puberdade, baixo desejo sexual, disfunção erétil e, em 5% dos casos, a presença de um micropênis. O que faria sentido, já que num documento médico feito quando Hitler ficou preso depois do putsch de Munique, sugere que ele teria quiptoquidismo no seu testículo direito. Traduzindo, o testículo direito dele não teria descido pro escroto. E com o DNA, a equipe também disse ter calculado o risco poligênico do Hitler, que sugere que ele tinha uma maior predisposição genética à esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e autismo. Só que toda essa notícia tem diversas problemáticas e está gerando várias críticas entre pesquisadores e acadêmicos. Primeiro que essa análise de DNA não foi publicada em nenhum artigo acadêmico, então não dá para analisar a metodologia utilizada, os dados, nem a qualidade do genoma. Então que não dá para confirmar se essas coisas realmente estão presentes ou se foram inventadas ou exageradas dentro do documentário. Documentário esse que obviamente não seria feito se não tivesse um DNA que criasse uma boa narrativa para eles fazerem um vídeo. A King disse que esse artigo ainda vai ser publicado e que a publicação do artigo leva muito mais tempo do que a produção do documentário. Porém, os achados da equipe poderiam ser compartilhados com a comunidade acadêmica através de um servidor de pré-impressão, que é o local onde você pode colocar o seu artigo antes de ele passar pelo processo completo de publicação, ainda sem ter sido publicado no periódico e sem a revisão de página. Além disso, considerando que fosse verdade, é difícil não pensar que um documentário associando as ideias e pensamentos do Hitler a predisposições genéticas e certas questões não gere estigma nas pessoas que carregam elas. Além disso, o risco poligênico não é para uso diagnóstico. O risco poligênico não significa que ele manifestava isso. E o comportamento do Hitler, tanto na esfera pública ou privada, é largamente documentado. Ele é uma das pessoas mais estudadas da história. A análise de DNA dele não vai nos mostrar nada que a gente não sabia já sobre a sua personalidade. Novamente apontando como isso só vai servir para estigmatizar ainda mais as pessoas que portam as mesmas questões genéticas que ele. E sedimentar mais ainda no grande público essa ideia que, de alguma forma, o ser humano seja um conjunto de genomas e que, portanto, seria de bom tom analisar eles para prever certas personalidades, que é uma problemática por si só e eu nem vou entrar aqui. Isso sem falar nas pessoas que vão reforçar os seus preconceitos sobre neurodivergências e questões psiquiátricas que estavam no risco poligênico dele e que, portanto, nem significava que ele possuía. Todo mundo tem diversos riscos poligênicos para muita coisa, mas isso não significa que você seja portador ou tenha aquelas coisas. Você só é mais provável de desenvolver. E para fechar as críticas, digamos que, e a gente sabe que não, Hitler tivesse tudo que tem risco poligênico e as questões dele hormonais ditassem o seu comportamento e as suas ideias e fosse isso a explicação do porquê ele era nazista e quis levar a cabo alguns genocídios e foi o estopim de uma guerra mundial. O resto da Alemanha e de boa parte do mundo não tinha o mesmo DNA que ele. Uma análise dessa não quer dizer nada sobre o fenômeno que faz Hitler ser Hitler. Liderar um movimento perigoso e cruel de milhões de pessoas e que se perpetua até os dias de hoje. E é isso que, pelo menos na minha percepção, é o grande incômodo que desperta o medo nas pessoas e que faz elas buscarem incessantemente por algum elemento fora do padrão do Hitler que justifique tudo o que aconteceu, em vez de aceitar o que é verdadeiramente assustador no nazismo. Ele foi levado a cabo por pessoas comuns, como eu e você, e por isso mesmo pode voltar. E, na verdade, volta. E no caso do Brasil, tá voltando. O Brasil, que foi o país com mais números de membros no partido nazista fora da Europa, teve aumento dos núcleos neonazistas de 2019 a 2022 de 270%. E no ano passado, o Conselho Nacional de Direitos Humanos levou a questão para a ONU, num relatório que classifica
o crescimento do nazismo no país como alarmante. Qualquer análise da personalidade do Hitler é inútil e traz somente uma falsa sensação de segurança. E na verdade nos atrapalha na luta real contra o nazismo, que é perceber que ele é um elemento que está presente nas pessoas comuns. E por isso é perigoso. Viu alguma coisa parecida com a notícia que eu te mostrei no começo do vídeo? Saiba que é propaganda para alguma outra coisa e quer prender a sua atenção. E isso às custas de ajudar o nazismo a se propagar, já que ele atrapalha a combater o nazismo como deveria ser combatido. Que é não fazendo as pessoas entenderem o que ele é de verdade. Mas enfim, se você gosta de história, aproveita e segue a gente aí.